Olá pessoal, essa aula será sobre limites em duas variáveis. Serão desenvolvidos 8 limites e eles estão aqui na tela. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o download do material de apoio. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Espero poder ajudar. Abraços e bons estudos. Na aula passada a gente viu um pouco de curvas de nível, depois a gente viu vários limites, um mais simples, outros mais elaborados. Aí depois pedi para vocês verem capítulo 9 e 10 da apostila, que era de limites, o capítulo 11 de continuidades, e assistir às videoaulas de limites de funções de duas variáveis, e também deixei vários exercícios para vocês fazerem. Aí eu pensei em pegar a aula de hoje para a gente fazer os exercícios que vocês não conseguiram terminar. Então eu tenho o limite de x ao quadrado y dividido por 3x ao cubo mais y. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar se esse limite existe ou não. Não sei se vocês assistiram aquela videoaula que eu deixei, que era que eu tinha feito um vídeo curtinho de limites. É um limite bem parecido com esse. O que a gente faz lá? A gente tenta fazer o que está no denominador ter um grau maior do que no numerador. Antes de tudo, a gente tem que ver se a gente vai provar que esse limite existe ou que ele não existe. Minha ideia, como tem um x ao cubo e um y no denominador, eu falo que esse limite não vai existir. No numerador a gente tem grau 3 e no denominador a gente também tem grau 3. Então seria interessante fazer o denominador ficar uma potência maior, pelo menos 3 ou 4. Aqui em cima 3, aqui tinha que ser pelo menos grau 3. Isso aqui é o x à quarta, então meu 3x ao cubo mais y igual a x à quarta. Então meu y é x à quarta menos 3x ao cubo. Então a gente calcula o limite por esse caminho. Então vai ficar o limite. Agora o meu x, meu y vai ser em função de x, então vai ficar só meu x tende a 0. O x continua x ao quadrado. O y fica quem? Fica x à quarta menos 3x ao cubo. Então,
Não vai dar certo isto. Então, aqui ficaria 3x ao cubo mais x à quarta menos 3x ao cubo. Então, x ao cubo cancela com x ao cubo, sobra x à quarta. Aqui fica x à quinta, né? Porque eu tenho x ao quadrado, x à quarta fica um x à sexta, e x ao quadrado com x ao cubo fica x à quinta. Então, o denominador tem que ser x à quinta. Então, no lugar que eu coloquei aqui x à quarta, eu vou colocar x à quinta. Então, a quinta, a quinta, a quinta. Então, aqui é a quinta, x à quinta, x à quinta. E eu coloco a fração aqui. Então, fica igual o limite quando x tende a zero. Aqui eu vou colocar todo mundo em evidência. Acho que eu vou fazer um pouco mais devagar. Vou multiplicar, fazer a distributiva no numerador. Então, fica x à sétima menos 3x à oitava. X ao cubo cancela com menos x ao cubo. Sobra... Não, aqui não é x à oitava, aqui é x ao quadrado vezes x ao cubo. Então, aqui é x à quinta. Eu posso dividir todo mundo por x à quinta. Fica o limite quando x tende a zero. X à quinta, x à sétima sobre x à quinta fica x ao quadrado. 3x à quinta sobre x à quinta fica 3. Então, esse caminho dá 3. Se eu pegar pelo caminho x igual a zero, fica o limite quando x tende a zero. A função era x ao quadrado vezes y, dividido por 3x ao cubo sobre y. Então, vai ficar 0 vezes y dividido por 0 mais y. 0 vezes y sobre 0 mais y. 0 vezes y dá 0. Então, fica o limite. Aqui é quando y tende a 0, né? Porque o meu x é 0 e o y vai estar livre. Então, limite quando y tende a 0, de 0, que dá 0. Então, eu achei o caminho. Opa, aqui não é 0, aqui é 3, né? Na hora que eu substituo x por 0, dá menos 3. Então, eu achei dois caminhos que os limites estão distintos. O teorema fala que o limite não existe. Ah, esqueci de compartilhar a tela, gente. Tá só a webcam, né? Quando foi isso, tá normal, professor. É que tem gente que tem uma internet mais fraca e não consegue visualizar.
Aí quando for assim, vocês falam no microfone, que eu não fico toda hora lendo o chat. Combinado? Então vou explicar de novo para quem não conseguiu ver direito. Eu tenho esse limite x ao quadrado y dividido por 3x ao cubo mais y, quando x e o y tende a 0, 0. A primeira coisa que a gente faz é que tem x ao cubo, tem y no denominador. Em cima não tem grau maior, tem mais ou menos o mesmo grau também. Então, a gente imagina que esse limite não existe. Então, eu vou fazer o denominador ser uma potência de x mais alta. Então, meu 3x ao cubo mais y vai ser uma potência de x. Eu coloquei, no caso, x à quinta. Então, meu y vai ser o x ao cubo mais o x à quinta. Se o meu y é x ao cubo, então aqui é x ao quadrado, e aqui é x ao cubo mais alguma coisa de potência maior. Então aqui fica x à quinta. Por isso que o denominador eu tenho que colocar x à quinta. Então eu calculo o limite por esse caminho. Meu y é x à quinta menos 3x ao cubo. Aí eu substituo o y no limite original. Então, substituo. Faço a distributiva no numerador. Cancelo esse termo aqui com esse. Sobra x à quinta no denominador. Divido termo a termo por x à quinta. X à sétima sobre x à quinta dá x ao quadrado. Menos 3x à quinta sobre x à quinta dá menos 3. Então, calculo o limite, substituo x por 0, fica 0 menos 3. Menos 3. Agora eu vou pegar um caminho que o limite dá diferente. Tá bem simples aqui, porque eu tenho x ao quadrado vezes y. Tanto faz eu pegar x igual a 0 ou y igual a 0, já no, 0 no numerador. Então, 0, já o limite vai dar 0. É isso que acontece. Substituo aqui, fica 0y sobre 0 mais y. 0 vezes y dá 0. Dividido por y, que no y não é 0. Então, limite de 0, que é 0. Então, achei dois caminhos que os limites são distintos. Logo, o limite não existe. Então, portanto, limite de xy tende a 0. De x ao quadrado vezes y dividido por quem? 3x ao cubo mais y não existe. Conseguiram acompanhar, pessoal? Sim. Próximo exercício. O senhor pode resolver da aula 9
Exercício 9.2, letras B e C, por favor. 9.2. O exercício. Esse aqui. Isso. Qual A deles? B e a C. B e a C. Ok. Tinha feito isso na aula passada, não tinha não? X ao quadrado y. Não, acho que não. Na aula passada eu não estava presente. Se fez, eu não sei. Entendi, mas eu sempre disponibilizo o PDF e a gravação também, mas eu faço ele de novo. Primeira coisa que eu tenho que olhar, esse limite existe ou não? No numerador eu tenho x ao quadrado. No denominador eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz. Então, consigo ver que só o x ao quadrado sobre a raiz vai ser limitada. Se eu pegar x ao quadrado é menor do que x ao quadrado mais y ao quadrado, e é sempre maior ou igual a zero. Então, se eu pegar o x ao quadrado e dividir por x ao quadrado mais y ao quadrado, ele vai continuar sendo positivo. Eu dividi essa linha inteira por x ao quadrado mais y ao quadrado, então esse último termo aqui vai ficar menor do que 1. Então, meu x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que 1. Se eu aplicar a raiz, eu vou ficar módulo de x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado menor do que 1. Então, isso aqui é limitada. Tudo bem por aqui? Então, portanto, módulo de x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz é limitada. Quem que é x ao quadrado? X ao quadrado é sempre positivo, não é? Então, é a mesma coisa que módulo de x ao quadrado. Então, é módulo de x vezes módulo de x. Então, aquele limite que eu tinha, cadê ele? Chama ele aqui de 1. Eu posso reescrever. Limite quando x e y tende a 0, 0. No lugar de x ao quadrado, eu posso colocar o módulo de x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz. Tá o módulo de x. Eu coloco outro módulo de x para dar x ao quadrado vezes a raiz de y.
essa função aqui é limitada e essa aqui tende a zero. O teorema fala que uma função limitada vezes uma que tende a zero dá zero. Conseguiu acompanhar? Consegui sim, valeu. Próximo. Vamos fazer o 6. A gente fez o 5. Vamos para o 6. Lembrando que esse limite é bem parecido lá com o primeiro. O primeiro era x ao quadrado y dividido por 3x ao cubo mais y. Esse aqui trocou o quadrado. Em vez do quadrado estar no x, o quadrado foi para o y e ficou o mesmo denominador. Se eu pegar o caminho x igual a zero, fica o limite, quando y tende a zero, de 0 vezes y ao quadrado, vezes 3 vezes 0, mais y. Então, fica o limite, quando y tende a zero, de 0, limite de 0 dá 0. Agora eu tenho que achar outro caminho que o limite não dê 0. Então, aqui, o y é mais ou menos um x ao cubo. A ideia é fazer o y ficar bem perto do x. Então, o y é um x ao cubo mais alguma coisa. No numerador, eu tenho x ao quadrado mais o y ao quadrado. Mas o y é x ao cubo. Então, eu teria mais ou menos um x vezes um 3x ao cubo ao quadrado. Aqui no numerador. Então, eu tenho 9x à sexta. Então, no numerador, eu tenho x à sexta. Então, eu vou colocar no denominador um x à sexta. Fazendo 3x ao cubo mais y igual a x à sexta, ou o y é x à sexta mais 3x ao cubo. A gente calcula o limite por este caminho.
Fica o limite quando x tende a zero. Era x vezes o y ao quadrado. Então, é x à sexta mais 3x ao cubo dividido por 3x ao cubo menos x à sexta mais 3x ao cubo. Espera lá que acho que eu troquei, né? Mais... eu troquei aqui, ó. O 3x estava do lado do y. Ele passa para o outro lado como um menos. Então, aqui é menos. E aqui é mais. Ok. Continuando. Limite quando x tende a zero. X à sétima. Aqui está o quadrado, né? Está ao quadrado. Então, x à sexta, quadrado do primeiro, x a 12, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, dá 6, x à sexta vezes x ao cubo, x à nona, mais o quadrado do segundo, 9x à sexta. Dividido por quem? O x ao cubo cancela com esse x ao cubo, sobra x à sexta. Então, fica x a 13, menos 12x a 10, mais... Fiz as contas aqui. Fiz as contas aqui errada, né? Aqui era x ao cubo ao quadrado, era x à sexta, vezes x dá x à sétima. Senão não vai funcionar. Então, aqui é x à sétima. Aqui é x à sétima. E aqui também. X à sétima, x à sétima. Então, aqui é x à sétima. X à sétima ao quadrado dá x a 14. X à sétima vezes x ao cubo dá x a décima. Aqui continua x à sexta. X vezes x a 14, x a quinta. Menos 2 vezes 3 dá 6. X a 11. Mais 9. X à sétima. Aqui também é x à sétima. E aqui é x à sétima. Então, deu x à sétima aqui. Eu cancelo, divido termo a termo por x à sétima. Fica igual ao limite quando x tende a zero. X a 15 sobre x à sétima, x à oitava, menos 6. 11 menos 7.
dá 4 mais 9. Então, o limite deu 9. Então, o limite deu 9. Então, achei um caminho que o limite dá 0. O caminho x igual a 0, o limite dá 0. Eu peguei o limite y igual a x a sétima menos 3x ao cubo. O limite deu 9. Então, achei dois caminhos cujos limites são distintos. Então, o limite não existe. Eu me perdi aqui no meio. Vocês querem que eu faça esse de novo? Para fixar o raciocínio? O senhor pode repetir, por favor? Acho que eu vou começar ele do zero para ficar mais organizado. Pode ser? Pode sim. Então, tem o limite quando x e y tende a 0, 0, de x vezes y ao quadrado dividido por 3x ao cubo mais y. Eu sei que se eu fizer x igual a 0, eu vou ter o limite quando y tende a 0. De 0 vezes y ao quadrado, 3 vezes 0 mais y. Então, o limite quando y tende a 0 de 0, que dá 0. Esse aqui é o primeiro caminho. Eu vou para o segundo caminho. Então, tenho x vezes y ao quadrado, dividido por 3x ao cubo, mais y. Eu vou fazer o denominador ficar bem próximo de zero. Eu vou colocar um x elevado a k. Aí daqui a pouco a gente calcula o k. Talvez fique mais fácil assim. Então, x elevado a k igual a 3x ao cubo mais y. Então, meu y é 3. Na verdade, meu y é x a k menos 3x ao cubo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o x vezes Então, vou substituir em 1. O meu 1 é igual a quem? O x continua x, o y é x a k menos 3x ao cubo, dividido por quem? A gente já fez as contas, para isso aqui dá x a k. Então, fica x vezes quem? Quadrado do primeiro, x elevado a 2k, menos 2 vezes o primeiro, x elevado a k vezes o segundo. X ao cubo, mais o segundo ao quadrado. X a nona.
dividido por x a k. Se eu efetuar essa multiplicação, fica x elevado a 2k mais 1 menos 6x elevado a k mais 4 mais 9. O que estou fazendo aqui de errado? Ah, x ao cubo ao quadrado é x à sexta, né? Então aqui é x à sexta. E aqui é x à sétima. Então, eu estou dividindo por x elevado a k. O termo de maior grau aqui é x à sétima. O termo de maior grau do numerador é x à sétima. Então, a gente toma k igual a 7. Então, quem que é meu y? Meu y, lá em cima, é x a k menos 3x ao cubo. Então, fica x à sétima menos 3x ao cubo. Y igual a x à sétima menos 3x ao cubo. Voltando para o limite. Que limite que eu queria calcular era o limite quando x e y tende a 0, 0 de x vezes y ao quadrado, 3x ao cubo, mais y. Aí a gente calcula o limite por esse caminho aqui. Pelo caminho y igual a x à sétima menos 3x ao cubo. Então, fica o limite quando x tende a 0. O x é x, o y é x à sétima menos 3x ao cubo, dividido por 3x ao quadrado mais y. Y é x à sétima menos 3x ao cubo. Aqui em cima o y está ao quadrado. Quadrado do primeiro, vou fazer aqui bem devagar. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui, esse termo cancela com esse, sobra x à sétima. Então, igual ao limite, quando x tende a 0 de x. X à sétima ao quadrado, x a 14, menos 2 vezes 3, menos 6. X à sétima vezes x ao cubo, x à décima. 3 ao quadrado, 9. X à sexta. Tudo isso dividido por x à sétima. Então, eu tenho o limite quando x tende a 0. Faço a distributiva.
x à quinta menos 6x à 11 mais 9x à sétima. Dividido por x à sétima. Divido termo a termo. X a 15 sobre x a 7 dá x elevado a 8. Menos 6, x a 11 sobre x a 7, x a quarta, mais 9x a sétima sobre x a sétima, 9. Agora é só calcular esse limite, aqui dá 0, dá 9. Então, achei dois caminhos que os limites são distintos, logo o limite não existe. Caminhos. Quais foram os caminhos, se eu quiser escrever? Um foi, cadê? O primeiro que eu tomei foi x igual a 0. X igual a 0. E y é x à sétima menos 3x ao quadrado. Nos quais os limites são distintos. Um eu achei 0 e no outro 9, respectivamente. Segue que limite quando x e y tende a 0, 0 de x vezes y ao quadrado dividido por 3x ao cubo mais y, esse limite não existe. Então, como encontramos dois caminhos? Um caminho foi x igual a 0 e outro caminho foi y igual a x à sétima menos 3x ao quadrado, nos quais os limites são distintos. Nesse primeiro caminho deu 9, no segundo caminho deu... Não, no primeiro deu 0, no segundo deu 9. Então, segue que o limite que eu queria calcular não existe. Ficou claro? Ficou assim. É isso. Um pouco trabalhoso, mas acho que dá para fazer. E esse limite, vocês acham que existem? Que o limite existe ou que o limite não existe? E aí, pessoal, o que vocês viram até agora? O limite existe ou não? Eu acho que ele não vai existir. Acho que ele não existe. Você chegou a fazer ele ou não?
Não, mas posso tentar aqui. Uhum. Se vocês pegarem lá da aula passada, a gente calculou esse limite aqui, ó. Limite de xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Deixa eu trocar aqui o compartilhamento. Que a gente calculou esse limite 5. É bem parecido, não é? Só que em vez de eu troquei o x por x ao quadrado e o x ao quadrado por x à quarta. A y a mesma coisa. Então eu troquei o x por x ao quadrado e y por y ao quadrado. Qual que foi o raciocínio que a gente utilizou? Deixa aqui. Que esse aqui foi pegar o x ou y pegar igual a zero. Tanto faz eu pegar o x igual a zero, o limite vai dar zero. O y igual a zero, o limite também dá zero. O caminho que a gente pegou depois foi o x igual a y. Quando eu faço x igual a y, fica x vezes x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Então fica x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Cancelo x, fica meio. Então o limite dá meio. Então eu tinha caminho que o limite dava zero, um caminho que o limite dá meio. Esse agora é a mesma coisa. A gente utiliza os mesmos caminhos. Se eu pegar x igual a zero, fica quem? Fica o limite quando y tende a zero, 0 vezes y ao quadrado, dividido por 0 mais y à quarta. Então, dá o limite quando y tende a zero de zero, que é zero. Agora eu pego o caminho x igual a y. Então, eu tenho o limite quando y tende a zero. No lugar do x eu coloco y, então fica y ao quadrado vezes y ao quadrado. No lugar do x à quarta fica y à quarta mais y à quarta. Então, eu tenho limite quando y tende a zero de y à quarta sobre 2y à quarta. Então, limite quando y tende a zero, cancela os x à quarta, fica meio. Limite de meio é meio. Como eu encontrei dois caminhos que o limite não existe, que os limites são distintos, segue que esse limite não existe. Dois limites não, é dois caminhos, né? Caminhos com limites distintos segue que o limite não
existe. É o mesmo raciocínio da outra vez. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Eduardo, Oi. eu tô meio perdido. Você tá terminando limites para começar derivadas parciais, é isso? Exato. Ah, não. Então tá bom. Hoje a gente encerra os limites. Aí vocês assistem a parte de derivadas parciais, tentam fazer os exercícios. E na próxima aula a gente tira dúvidas de derivadas parciais. Então, nessa terça-feira, a atividade que vai passar vai ser sobre limites, então. Exato. Ah, ok, então. Vocês querem continuar hoje com limites ou já cansaram de limites e querem passar para derivadas? O senhor que manda. O senhor decidir aí, tá decidido. Então vamos continuar em limites. Aí na terça-feira a gente pode pegar um pouco mais pesado em limites. Então a gente fez o 8. Vamos para o 9. Limite de xy quando... Não, limite quando xy tende a zero, dividido por x ao quadrado y. X ao quadrado, y ao quadrado, dividido por x ao quadrado, mais y à quarta. E agora, esse limite existe ou não? Essa daí eu não sei se te informar, não. Mas parece a mesma coisa, né? O senhor fez em cima. De que não existe? A diferença é aí embaixo, né? Que Exato. Olha, confesso que na hora que eu li ela agora, eu falei, esse limite não existe. Eu vou tomar, por exemplo, x ao quadrado mais y à quarta. Então, meu x é mais ou menos y ao quadrado. Aqui em cima ficaria y à quarta mais y ao quadrado, y à sexta. Então, eu colocaria isso aqui igual a y à sexta. Então, meu x ao quadrado é y à sexta menos y à quarta. Então, eu posso colocar como y à quarta em evidência, y ao quadrado menos 1. Tudo bem até aqui? tudo bem. A ideia não é y tender a zero? O y tende a zero. Então, o y está próximo de zero.
Se eu pegar y igual a 1/2, certo? Vai ficar o quê? X ao quadrado igual a meio elevado à quarta vezes meio ao quadrado menos 1. Então fica 1 sobre 2 à quarta vezes 1/4 menos 1, não é? Só que 1/4 menos 1 é negativo. Então, isso aqui vai ficar menos 3/4 vezes 1 sobre 2 à quarta. 2, 4, 8, 16 sobre 16. Tá vendo que isso aqui é negativo? Mas isso aqui tinha que ser meu x ao quadrado. Meu x ao quadrado não pode ser negativo, porque x, qualquer número ao quadrado é 0 ou maior do que 0. Então, por isso que esse raciocínio não funciona. De tentar provar que isso aqui não existe. Vamos tentar subir lá para cima. Deixa eu ver aqui. O que eu fiz? Tá vendo aqui quando eu tinha x ao quadrado mais y ao quadrado? Eu quis provar que o x ao quadrado sobre x ao quadrado é limitado. Em vez de eu colocar um x ao quadrado, eu podia ter colocado um x à quarta aqui. Aí aqui ficaria um x à quarta e aqui ficaria um x à quarta, que é o que eu preciso lá para provar que é limitada. Então, x ao quadrado é menor que 0, que é um absurdo, pois x ao quadrado é maior ou igual a 0, qualquer que seja x que pertence aos reais. Então, eu tinha x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado. Meu zero é menor do que x ao quadrado. Então, aqui é y à quarta. Que vai ser exatamente o exercício. Espera lá. Não tá certo. Aqui só trocou. No exercício anterior aqui era x à quarta. Nesse que a gente está fazendo é x ao quadrado. Então, meu x ao quadrado é positivo e é maior do que x ao quadrado sobre y à quarta. Então, meu x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y à quarta é menor do que 1. Então, esse aqui é limitado.
Então, o limite que eu tinha, chamar aqui de i, só para não ter que copiar ele de novo, meu i é igual ao limite quando xy tende a 0, 0 de quem? De x ao quadrado vezes x ao quadrado mais y à quarta vezes o y ao quadrado. Esse aqui a gente acabou de ver que é limitado, e como o y tende a 0, esse aqui também tende a 0. Vou escrever aqui de novo, que ficou muito feio. Então, um tende limitado, o outro tende a 0. O limite dá 0. Para o 9, o limite quando xy tende a 0, 0 de quem? De x ao quadrado y sobre x à quarta mais y. E esse existe ou não existe? Alguém quer chutar? Esse limite, no limite anterior, a primeira coisa que a gente tentou fazer foi provar que o limite não existia, né? Para provar que ele não existia, a gente tinha que fazer isso ficar muito próximo de 0. Só que a gente não conseguiu fazer isso porque eu tinha um x ao quadrado. Se eu tivesse só um x aqui, eu conseguiria resolver desse modo. Mas não tem um x ao quadrado. Lá não tem o termo ao quadrado. Aqui tem o x ao quadrado. Aqui tem um y. Se fosse um y ao quadrado, já ficaria mais difícil de provar que o limite não existe. Então,
esse aqui não existe. Meu y é próximo de x à quarta. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais um x à quarta, eu tenho x à sexta. Então, eu coloco isso aqui sendo x à sexta. Então, meu x à sexta é x à quarta mais y. Meu y é x à sexta menos x à quarta. Calculando o limite, fica limite quando xy tende a 0, 0, o x continua x, o y vira x à sexta menos x à quarta, dividido por x à quarta mais x à sexta menos x à quarta. Então, fica limite quando xy tende a 0, 0. Faço a multiplicação, x à sétima menos, não, x à oitava, né? X à oitava menos x à sexta, x à quarta cancela com x à quarta, x à sexta. Então, fica igual o limite quando xy tende a 0, 0, divido todo mundo por x à sexta. X a 8 sobre x a 6, x ao quadrado, menos 1, e o limite dá menos 1. Se eu fizer o caminho x igual a 0, eu vou ter o limite quando y tende a 0, era x ao quadrado vezes y, então fica 0 vezes y, dividido por 0 mais y. 0 mais y. Limite, quando y tende a 0, de 0 que dá 0. Aqui eu podia colocar só o limite de x, né? Que o y, o limite quando x tende a 0, que não tenho mais y. X tende a 0. E x tende a 0. Então, achei dois caminhos que os limites são distintos. Um dá menos 1, outro dá 0. Então, esse limite não existe. Aqui é o primeiro caminho. Aqui é o segundo. Como encontramos dois caminhos onde os limites são distintos, segue que limite de x, deixa eu lembrar aqui, x ao quadrado y sobre x à quarta mais y ao quadrado não existe.
Aqui não é o quadrado, aqui é só y, né? Isso. E agora, se fosse x à quarta mais y ao quadrado? Será que esse limite existe ou será que ele não existe? Ah, ele não vai existir? Eu acho que ele não existe. Mas ele veio na minha cabeça agora. Eu vou deixar para vocês fazerem. Acho que não existe não. Se eu pegar tanto x quanto y igual a zero, dá zero, não é? Aí tem um outro caminho bem interessante que faz o limite dar diferente de zero. Lembram desse limite que a gente fez agora há pouco? X ao quadrado, y ao quadrado, dividido por x à quarta mais y à quarta. Vou colocar lá junto com o outro. Eles não são similares, os dois limites? Qual a diferença de um para o outro? A diferença é o y à quarta, né? No caso. O x ao quadrado é x ao quadrado. X à quarta é x à quarta. No lugar do y tem o y ao quadrado. E no lugar do y ao quadrado tem o y à quarta. Então eu só troquei o y por y ao quadrado. Correto. Então, se esse aqui não existe, pegando um caminho adequado, a partir desse vocês vão conseguir provar que esse aqui também não existe.
Vamos para o 10. Limite. Quando x e y tende a 0, 0. De seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é um desafio. Lá de cálculo 1 ou de matemática 1, não tinha esse limite. Limite quando x tende a 0. Vou trocar o x por t, acho que fica mais fácil. Limite quando t tende a 0 de seno de t sobre t. Esse limite dava 1. Se esse limite lá dava 1, aqui, o que está dentro do seno está tendendo a 0 e está sendo dividido por ele também. Então, eu posso meio que fazer uma mudança de variável. Meu t é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, meu limite, quando x e y tende a 0, 0, de seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser a mesma coisa do limite quando t tende a 0 de seno de t sobre t, e esse limite a gente sabe que dá 1. Alguma dúvida? No exercício que o senhor deixou pra gente fazer, ele vai dar peraí, acho que eu fiz errado aqui, só um minuto. O resultado vai ser o mesmo que deu na questão 7. Então, ele não vai existir, se eu fiz certo aqui. Exato. Esse aqui, no 7, que caminho que a gente pegava? Não era y igual a x? Isso. Aí agora a gente vai pegar y igual a alguém que vai funcionar. Quem que você pegou? Peguei o Y. Y igual a quanto? Ou não foi y que você pegou? Peguei o Y igual ao quadrado, eu acho. Quem? Pera. O Y ao quadrado. Ou eu fiz errado? Você fez y igual a y ao quadrado? Isso.
Aí você chegou no limite 7. Isso. Tá razoável. Mas eu queria fazer já direto. Queria pegar um caminho que provava que o limite... Um caminho que não dava zero. Para provar que o limite não existe direto. O senhor pode fazer desse jeito ou a turma tem que resolver também? Oi? O senhor pode fazer da forma direta ou a turma tem que resolver também? Como assim? Você quer dizer... A forma que o senhor queria fazer. Ah, você quer que eu resolva? Sim, sim. Não, vou deixar para vocês fazerem. Vou Bom. falar qual que é. Oi? Não entendi. Não, eu vou falar qual que é o caminho. Aí Ah, vocês sim. tentam fazer. Tá bom. Aqui você não tinha colocado y igual a x y igual a y ao quadrado? Sim. Mas no 7 o y não é x? Sim. Então meu y é o x ao quadrado? Entendi. Então, pera aí, vou fazer de novo. E eu travei aqui agora. Travou? Onde você travou? Eu tinha... X ao quadrado y dividido por x à quarta mais y ao quadrado. Eu não faço y igual a x ao cubo? Se esse aqui fosse meu f de xy, quem que ficaria? Y igual, opa, x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. F de x, vírgula x ao quadrado. Fica x ao quadrado, no lugar do y é outro x ao quadrado. Dividido por x à quarta mais o x ao quadrado. Então dá x à quarta sobre 2x à quarta, que dá meio. Se o x for diferente de zero. Então, nesse caminho dá meio. Aí o limite também vai dar meio. Aí eu pego o caminho x igual a zero. X igual a zero. Vou pegar f de 0,y. Vou fazer as contas e vai dar zero. Então, no limite dá zero e esse outro no limite dá meio. Eu encontrei dois caminhos que os limites são distintos, então o limite não existe. Tranquilo? Deu uma esclarecida, assim. Vou pegar essa final de tarde para estudar mais. Uhum. Acho que tá bom por hoje, né?
Aí na próxima aula vocês pegam a aula 12 e a aula 13 de derivadas parciais. E assiste até aqui, até o derivada direcional. Das videoaulas. Então é a apostila. Aula 12, 13. E a videoaula até derivada direcional. Combinado, pessoal? Combinado. Combinado. Eu anotei no PDF. Eu creio que até amanhã eu disponibilizo o PDF da aula de hoje. Então é isso por hoje. Abraço. E bom final de semana e bons estudos para todo mundo. Obrigada, Eduardo. Bom fim de semana para você também. Bom descanso. Obrigado. Eduardo, bom final de semana. Valeu. Valeu, Eduardo. Tchau, tchau.